E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre comportamento humano, né, Rafa? Exatamente. Então vamos lá. O que é evolução? Né? A evolução é uma transformação do espírito. Né? É o espírito que evolui. A gente não é esse corpo físico, a gente é um espírito, né, que está num corpo físico para evoluir. E o que, que a gente evolui? O que a gente leva daqui? É isso que a gente veio buscar para evoluir. As coisas que ficam aqui é daqui, mas nós não somos daqui do plano físico, nós somos espíritos. Então a gente leva, né, o que o nosso espírito agrega, Que é que eterno, a né? gente, hã? O que é eterno, né? Exatamente, o que a gente chama de moral, né? Moral. Então, quando a gente desperta para a espiritualidade, o que que isso significa? Significa que a gente abrange uma nova realidade das coisas, né? A gente expande a nossa consciência, ou seja, as nossas ações, atitudes, elas começam a ganhar outros valores. É como se nascesse uma nova criatura, né, Rafa? Exatamente. Então, quando a gente desperta para a espiritualidade, a gente começa a entender o universo de uma forma diferente, porque a gente expande. A gente não fica mais preso a só o planeta Terra. A gente começa a entender que existe infinitas coisas no universo. Mas dentro disso muda principalmente o nosso comportamento. Então, um espírito, né, evoluído, como é que ele age? A gente já teve exemplos disso, né? É só a gente pegar os espíritos que vivenciaram o plano físico evoluidíssimos. Como que eles agem? Quais as atitudes deles? Né? São pessoas, né, serenas, são pessoas calmas, são pessoas com paciência, são pessoas tolerantes, são pessoas que gostam da verdade, mesmo que ela seja dura, mesmo que ela seja forte. São pessoas que gostam da verdade, são pessoas amorosas, né? São pessoas gentis, ou seja, né? São pessoas que o comportamento delas é diferente do que a gente está vivenciando por aí, né? A gente começa, o ser evoluído que despertou para a espiritualidade, as conversas começam a mudar, né? Essas conversas fúteis que não trazem crescimento, que não traz, é, que não agrega para a evolução do espírito, a gente já não começa a ter vontade de conversar sobre isso, porque não agrega em nada, né? Essas Deixa de fazer fofocas, sentido, né, Rafa, pra gente, né? comentários desnecessários, brincadeiras de mau gosto, né? Situações que levam a prejudicar os outros. Então a gente começa a ter essa consciência, a ter esse cuidado. A gente não se importa mais com competição, né? O ser que já despertou para a espiritualidade, ele não quer mais competir sobre bens materiais, sobre cargos, sobre quem pode mais, quem manda. Isso já não faz mais sentido, porque o universo ele é tão grande, mas tão grande, que não precisa mais fazer o que a gente vem fazendo. Né? Essa competição desnecessária que massacra os outros para a gente crescer, que tem que pisar nos outros para alguém estar no topo. Quando isso acontece, acontece naturalmente e com
uma leveza, né, Rafa? As pessoas que já entenderam isso, né? Ela cresce, sim, mas ela cresce dentro daquilo que ela já se permitiu para ela mesma internamente. O crescimento maior está dentro. E fora é só algo que está reluzindo o que ela tem dentro, né? Tá botando para fora o que de alguma forma ela já acolheu, é dela mesma, entendeu? E é natural, né, Rafa? Se torna algo leve e natural. Você não precisa usar esse termo de competir, né, de competição, porque você conquista aquilo que é seu naturalmente, porque é para você aquele momento de você vivenciar aquilo daquela forma, mas só que o ser já está consciente disso, né? Ele já tem essa leveza na alma, ela já tem esse entendimento na alma de que é só algo que está ali para ela, mas não é algo que ela precise brigar ou de alguma forma se sobressair sobre ninguém de forma errônea, né? Ela tem o talento dela, ela bota à prova e ela conquista o que ela quer com leveza, com gentileza e flui, e flui. E o fluir dela ajuda outras pessoas também. É o entendimento disso, porque muitas vezes, às vezes fica, porque não pode crescer, pode, só que o ser espiritualizado, o ser que ele já entendeu o que acontece dentro disso, dentro de si mesmo, e a busca dela, ela trabalha para aquilo que ela tem que trabalhar. Mas os motivos são outros. Os motivos são outros completamente diferentes, né, Rafa? Então você veja bem que quando a gente entende isso, a gente começa a trabalhar, mas a conquista é ver a conquista do outro. Né? A gente A fica feliz, felicidade, né? a felicidade está em ver a felicidade do outro. Então, a gente que começa a perceber essas mudanças, né? As pessoas começam a perceber essa mudança e não entende isso. Não entende que a minha felicidade é ver a felicidade no outro e a gente vai trabalhar para isso. Então, Com certeza. a gente começa a desfazer aquele egoísmo de que tudo, né, que eu faço é para mim. A gente começa a desmontar esse ego, essa crença de que, seu trabalho é para mim. Não é bem por aí. Isso é uma coisa humana, né? São uma crença humana de fazer as coisas, mas pro espírito é diferente. E a gente precisa acessar essa diferença. Por quê? Porque a gente vai trabalhar para o outro. Isso já tem um nome, chama-se amor incondicional. Né? Ou seja, o que a gente faz para os outros volta para a gente. E quem Sim. já despertou para a espiritualidade já entendeu isso. E quanto mais faz, mais tem. Mas mais tem o quê? Porque as pessoas logo associam a ter bens materiais. Não. O que mais tem, então? Mais tem paz, mais tem alegria, mais tem felicidade, mais tem prosperidade, né? Mais tem amor. Quando a gente começa. E mais se encontram nas coisas mais simples e mais fáceis do mundo, né, Rafa?
As coisas ganham uma leveza e uma facilidade. Não tem empecilho para nada, porque a gente começa a entender como que o universo funciona, como que é a grandiosidade do universo, né? Então, o que acontece? As pessoas estão preocupadas, né, em ter, né, em consumir, em aparecer de uma forma artificial. Infelizmente, a gente vê isso por aí, né? É gritante, né? Fazem de tudo para chegar a algum lugar, mas para isso tem que passar por cima dos outros, né? Faz parte da evolução isso. Só que nós estamos no momento, né, em que a evolução tem que superar esse ser humano, né? A gente tem que começar a dar mais atenção para o nosso espírito e o que realmente é de valor do espírito, que são aquilo que a gente já comentou, as virtudes, né? As nossas virtudes. Então, se a gente começar a olhar por aí, a gente começa a entender um monte de coisa. Mas para a gente compreender de uma forma saudável o que está acontecendo, a gente precisa se espiritualizar um pouquinho. A gente precisa despertar, né, para essa nova consciência do universo. Né? Porque a gente vai ver muita coisa que não é normal. Só que tem tanta gente fazendo que as pessoas acham que é normal. Não é. Não é normal brigar com os outros. Não é normal se agredirem, seja verbalmente, seja fisicamente, não importa. Não é normal. Não são virtudes do espírito. Né? São energias inferiores que a gente precisa superar. Então a gente tem que começar a trabalhar, né, as nossas energias mais grosseiras, mais fortes, que é aquela, né, que a gente é agressivo ainda. O ser humano é muito agressivo na forma de falar, na forma de fazer. Então a gente tem que começar a trabalhar esse nosso jeito, a dar mais leveza, mais suavidade para isso. A gente vê por aí, a gente conversa com as pessoas querem resolver as coisas no tapa, as pessoas querem resolver as coisas no soco, no grito. A gente escuta isso o tempo inteiro, só que não é assim que funciona. Tá na hora da gente evoluir. Evoluir. Só que tá tão banalizado a coisa, tá tão gritante, tá todo mundo fazendo, bastante gente fazendo, que parece que é normal. Né? É normal a gente discutir as coisas e chegar a brigar, a xingar. Será que é normal? E agora a gente, né, analisando isso, a gente começa a entender muitas coisas, mas a gente fala o seguinte: vamos voltar para o nosso interior e começar a se questionar se isso é certo. Né? A gente, nós, né, temos as respostas para tudo isso. Quando a gente fala para alguém, vou dar um exemplo, que às vezes a gente fala para alguém como é que é um ser evoluído, né? Que ele é amoroso, que ele é calmo, sereno, uma tranquilidade, por quê? Já entendeu como é que as coisas funcionam. Não precisa ter pressa, né? Não precisa ficar agitado. Isso só traz ansiedade, só traz, né, coisas que vão trazer sofrimento para a gente. É amoroso, ajuda sempre, sempre está disposto. Aí as pessoas respondem assim: ah, então eu não sou evoluído. Olha que as pessoas sabem. Elas sabem que não está naquele mar de evolução. Então as pessoas dão as respostas certas, mas qual que é o problema?
é da boca para fora. As pessoas falam da boca para fora. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, as pessoas sabem. Então, é a gente olhar para dentro, a gente sabe as respostas, a gente sabe como a gente se comporta, a gente sabe como a gente age ou reage diante das situações, né? E a pergunta é como? Como que você reage nas situações? Se você começar a prestar atenção, você já vai descobrir rapidamente, né, como você reage. Você é agressivo? Né? Você sente raiva? Qual o sentimento que brota, né, diante das situações? Qualquer situação. Qualquer situação. Então as pessoas têm que começar a se conhecer. Elas só vão evoluir a partir do momento que elas se conhecer. E entender e aceitar que até certo ponto é normal. Né? A gente vem evoluindo, mas chegou um ponto, chegou o momento da gente se transformar. Né? O que acontece é que muitas vezes as pessoas não querem enxergar que são agressivos, não querem enxergar que sente raiva, né? E aí não muda, porque acha que não é. Então o comportamento do ser humano hoje em dia, é só a gente olhar para fora com atenção e olhar para nós também. A gente descobre que não está legal. As pessoas estão brigando por política, isso faz tempo já, né? Por política, por esporte, por futebol, por bebedeira, brigam por tudo. Né? É uma competição feroz para ver quem que é melhor que o outro. Isso, né, é um estado de evolução primitivo. É um estado de evolução primitivo ainda. Só que a gente não está mais no tempo das cavernas, né, que para a gente ganhar alguma coisa, a gente precisa ir lá e bater no outro. As coisas já mudaram, então a gente tem que começar a se transformar. Né? Nós estamos... as pessoas falam que nós estamos civilizados, mas o comportamento nosso é como se a gente estivesse lá na época das cavernas ainda, né? Que a gente tinha que andar com um tacape na mão, né? Que é olhar torto, sai no braço. Né? Então as pessoas criaram uma situação da boca para fora. As pessoas falam, nós somos civilizados, mas não se comportam como. Não é, disso, né? não é porque a gente tem televisão, carro, anda de avião, né, come com garfo e faca, que é civilizado. Não, porque a evolução é do espírito. É do espírito. Ser civilizado é o nosso comportamento como os outros. Né? Respeitar os outros, compreender os outros, ajudar um ao outro. Isso é ser civilizado, né? Compreender, claro que vai ter, né, os embates, mas é aquela história, são trocar ideias para melhorar para um todo, melhorar para um todo, melhorar para o planeta inteiro as coisas. Só que isso não se resolve na agressividade. Então, o comportamento do ser humano hoje, se a gente analisar, não adianta a gente ficar falando qual é. As pessoas têm que olhar para elas, né, e elas se verem, e elas se sentirem, né, como que ela está agindo e como que ela poderia agir melhor. Como que ela poderia... Trabalho, né, Rafa? E dentro disso, é um trabalho como a gente faz com a gente mesmo, né, Rafa? O tempo inteiro. É a gente tirar esse tempo, tirar esse momento de qualidade para a gente se analisar, para a gente se observar, né? É muito importante isso, dentro disso que o Rafa está falando. Então a gente olha para fora, claro que a gente vai olhar para fora. É normal, é natural. Mas
O que a gente faz com o que a gente vê e o que a gente faz, né, com toda essa situação. E esse é o ponto principal. Qual é o meu comportamento diante disso que a gente enxerga lá fora? Porque a gente já falou, eu vejo lá fora o que eu tenho dentro de mim. Não vai escapar disso, não tem, né, não tem uma outra maneira de ser. É assim, eu vejo lá fora o que eu tenho dentro de mim. Então, se eu tenho amor dentro de mim, eu vou enxergar lá fora amor. Ah, mas eu vou enxergar agressividade. Claro, se as pessoas estão agressivas, a gente não é cego, a gente vai ver agressividade, mas a gente vai olhar aquela agressividade com amor. A gente vai entender por que estão brigando, vai entender por que tanta agressividade. E se a gente puder ajudar, que bom. Se a gente não puder, a gente ajuda mesmo assim, emanando amor. Essa é a ajuda, né? A gente emana amor. Então, quando a gente vai lá, né, passa por situações do dia a dia, porque é natural a gente conviver com as pessoas, né? E quando rola um desentendimento, né, quando rola algo que as pessoas não aceitam, a gente fala qual é o nosso comportamento, mas a gente vai mais profundo. Qual é o sentimento? Então, por quê? Porque a gente leva daqui o sentimento. Não adianta eu me comportar bem, tranquilo, mas por dentro eu estar com uma raiva, com um ódio mortal das pessoas. Não adianta de nada eu me comportar bem, sorrisinho no rosto, mas aqui dentro do peito, um ódio mortal, raiva das pessoas. É essa, né? É essa energia que a gente leva. É essa energia que a gente tem que transformar. Sem contar, né, Rafa, que isso também se manifesta, né? Para quem consegue sentir, tem uma sensibilidade, é perceptível isso, né? Essa energia. Por mais que o sorriso esteja aqui, a energia chega. E não é só para um para outro, não. A energia, quando a gente se permite, a gente sente, a gente sabe, a gente se conecta com ela. De alguma forma, ela se apresenta para a gente. É inevitável. Então, o nosso comportamento vai muito da evolução do nosso espírito. Por isso que a gente tem que chegar lá. Por isso que a gente fala autoconhecimento vai muito além do comportamento físico. Vai muito além de sentir emoções. Tem que chegar no espírito. Vai ter que chegar no espírito. Por quê? Porque é ali que nasce tudo. É ali que criou-se as suas emoções, é ali que criou-se o comportamento humano. Raiz de tudo, né, Rafa? E a gente querendo, não querendo, aceitando, não aceitando, não é o fato de eu não acreditar em alguma coisa, não vai fazer com que ela não exista. Não altera, né? Não altera, né? Então é muito melhor eu entender como que as coisas funcionam. E aí a gente pega, né, um pouco de conhecimento aqui, um pouco lá e vai juntando. É um quebra-cabeça, né? Mas se a gente não buscar a realidade das coisas, fica muito difícil entender o todo, né? Então, quando a gente vê por aí, né, por que as pessoas sofrem tanto, por que as pessoas passam dificuldades, é só a gente começar a buscar, né, não o que aconteceu, é buscar como as coisas funcionam. Né? Poxa, se eu sei, se eu estou passando uma dificuldade, né? Não interessa o motivo, mas quando eu entendo que, poxa, eu crio a minha realidade. Tudo que eu faço volta para mim. Se eu planto, eu vou colher uma hora. Se eu
tenho esse conhecimento, se eu vivencio isso, se isso está no meu espírito já, eu vou começar a agir diferente, né? Eu vou aceitar a minha situação e vou fazer de um tudo para me melhorar. Eu vou fazer de um tudo para me melhorar. Poxa, tem lá o conhecimento lá, né? Se eu prejudico os outros, eu prejudico a mim mesmo. Ou seja, eu estou plantando algo que eu vou colher lá na frente, né? Em algum momento, eu vou colher isso. Só que, né, quando a gente desperta para a espiritualidade, a gente entende que pode ser muito lá na frente. Não precisa ser nessa vida. Aí a gente já entra com outro conhecimento. A vida para o espírito é eterna. Uma hora a gente vai colher. Então, se eu prejudiquei, eu estou me prejudicando. E quando chegar a hora da minha colheita, eu vou passar por essa dificuldade, porque eu vou resgatar, né, o que eu fiz. Então, eu vou passar por aquela dificuldade para mim aprender a não fazer mais. Né? Se em algum momento eu tive uma oportunidade, né, de ter poder na minha mão e eu exagerei, né, eu abusei disso, eu estou plantando. Vai chegar uma hora que eu vou colher. E a colheita vai ser o quê? Eu sofrer as consequências que eu fiz os outros passar. Então eu vou sofrer as consequências na mão de alguém com poder nas mãos. Para mim aprender, não importa o tempo, para mim aprender a não fazer mais isso. A quando eu tiver a oportunidade de ter o poder nas mãos de novo, eu não abusar. Então, no final das contas, é tudo muito justo. Mas para a gente aceitar e entender, tem que buscar o conhecimento. O conhecimento de como o universo funciona e o autoconhecimento para que eu possa mudar, transformar, fazer diferente. E a gente, como ser humano, né, Rafa, a gente muitas vezes faz algo, o tempo passa e a gente esquece. Mas o universo não. As coisas continuam fluindo e precisam entrar naquela energia de que tudo foi criado. E às vezes acontecem situações e a gente tá, poxa, mas eu não sei por que está acontecendo comigo. Nossa, eu não sei porque eu não fiz nada. E a gente precisa parar, analisar. Hoje eu estou com uma consciência, mas o que eu fiz lá atrás? O que eu plantei lá atrás? Será que algo que está acontecendo hoje não foi porque eu plantei algo lá atrás? Não é colheita, é aquela situação, mas a gente não pode voltar para o passado. Como que a gente não volta para o passado? Porque ele está o tempo todo. A gente precisa colher o que a gente já plantou lá no passado. Colheita é agora no presente, do que você já plantou lá atrás. E muitas vezes o plantio é no passado. E a colheita aqui, no presente. Então, assim, a gente precisa ter essa consciência e ser grato até por essas coisas, principalmente quando a gente tem essa consciência, né, Rafa? Gente, poxa, nada acontece por acaso. Qual o entendimento que eu tenho disso? E é buscar o desenrolar da sua própria consciência e estar em paz com isso. Buscar melhorar, fazer melhor o que antes não deu para fazer, o que antes não
tinha a mesma consciência, mas hoje eu posso fazer diferente, eu posso mudar, né? Eu vou colher, vou fazer a minha colheita, mas eu vou estar mais consciente para plantar de novo. Vou plantar com outra consciência, porque eu não quero colher de novo o que eu não quero, entendeu? O que eu não desejo. Então, eu vou estar um pouco mais tranquilo até para fazer novo plantio, consciente de uma nova colheita. Então, tudo isso a gente precisa analisar. É preciso colher? É preciso, eu vou colher, porque foi eu que plantei, eu vou colher. Tá tudo bem. Só que a nova colheita eu vou fazer de uma forma diferente. Porque eu estou consciente, eu sou uma nova criatura, eu posso fazer diferente, eu melhorei como ser humano. Então, assim, é a gente trazer isso para a gente, é a gente olhar para a gente com essa verdade. E não aquilo de mascarar, né, Rafa? Porque a gente planta e muitas vezes a gente não quer colher o que a gente planta. E quando a gente toma essa consciência, não, eu fiz, eu vou colher. E tá tudo bem. Vou plantar de novo, vou plantar diferente, vou plantar melhor. E mesmo que lá na frente, mais adiante, você chegue lá e você fala, poxa, eu deveria ter feito diferente. Você está consciente de que você fez o melhor que você podia naquele momento. Mas se deu algo errado no meio do caminho, que ainda não saiu como você planejava, está tudo bem. Você já estava mais consciente, e você sabe que a sua consciência vai estar um pouco mais sutil também para perceber essas coisas, você vai estar um pouco mais atento, um pouco mais alerta, você vai estar um pouco mais em paz consigo mesmo para fazer e tomar as decisões que precisa se tomar. Então, assim, é trazer para a consciência tudo que a gente faz e tudo que a gente colhe. Não importa se o plantio foi hoje, porque a gente não colhe, né, Rafa? É aquela situação, a gente nunca planta hoje e colhe hoje. Então, assim, tudo que a gente colhe é o que a gente já plantou. E amanhã a gente vai colher o que a gente plantou hoje. E a gente precisa estar em paz com isso. A gente precisa estar em paz na hora de semear, estar consciente e com paz na consciência, trazer paz para o seu espírito, trazer paz para a sua alma, entendeu? Para a energia que a gente está naquilo fazendo, tudo que a gente estiver fazendo, trazer para paz para aquilo e essa consciência é necessária de você saber que tudo tem um retorno. Tudo, tudo. E nada é por acaso. Quando a gente faz isso consciente, a gente sabe dos nossos resultados. A gente sabe para onde a gente vai. A gente sabe para onde a gente caminha. A gente sabe qual caminho tomar. Então, assim, é ficar em paz com isso, mas consciente, sempre muito consciente, porque o que eu faço, o que eu planto, eu vou colher. Ninguém vai colher para mim. Aquela história, né, Rafa? Não adianta plantar cebola e querer colher tomate, né? Não adianta plantar tomate e querer colher morango. Não vai funcionar. Então, assim, é a gente saber exatamente o que a gente escolheu plantar. E ficar em paz, porque tem o tempo da maturação da semente, tem o tempo da germinação. E seja bom, eu
estou falando aqui no sentido bom da coisa, né? É a gente ter tranquilidade, ter paz daquilo que a semente que a gente jogou no solo, seja no coração das pessoas, seja na vida das pessoas, seja no nosso próprio caminho, é a gente saber o que a gente está fazendo. A gente buscar caminhar com lucidez. E quando a gente faz isso, a gente ganha paz de espírito, porque a gente tem consciência que aquilo é o melhor naquele instante, né, Rafa? Naquele momento. E a gente continuar o nosso caminho. E sempre plantando, consciente do que a gente planta. Porque a gente sabe que tudo tem um retorno. Tudo que vai e volta. Tudo que sobe e desce. E por aí vai. É a lei natural da vida, né? Então, muitas das vezes, o que a gente sempre fala? Vai fazer as coisas? Qual é a intenção? Qual é a sua intenção de verdade? É fazer o bem? Se for fazer o bem, pode estar tranquilo, que você está fazendo certo. Né? Você vai ter colheitas boas, mas a intenção tem que ser essa, fazer o bem para os outros, não para você mesmo. Fazer o bem para os outros. Outra coisa que a gente sempre fala aqui, e é o remédio de tudo, que cura tudo, sentir amor nas coisas que está fazendo. São termômetros de que a colheita será maravilhosa. Né? A intenção de fazer o bem e o sentimento de amor, não importa o que você vai fazer, a colheita vai ser boa, pode ter certeza. Né? Por mais que às vezes ache que não, mas é para os outros. É para os outros, não é para a gente mesmo. A gente tem que ter essa intenção. Qualquer coisa, as pessoas têm o costume de separar as coisas, material do espiritual. Nada é separado, nada. Né? Negócios, as pessoas, né, trabalho, envolve dinheiro, isso é espiritual, é sagrado. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Né? Então as pessoas que gostam de passar a perna uns nos outros, dar aquela enganadinha, vai colher. Mais cedo, mais tarde, vai colher. Então a gente tem que colocar amor nas coisas e a gente tem que estar com a intenção de fazer o bem ao próximo. Sempre. Nem que a gente leve o prejuízo, porque isso tem uma razão de ser também. Tem uma razão de ser. Né? Porque as pessoas aparecem na vida da gente não é por acaso. Nada é por acaso. Nada. Ninguém. Nenhum fato. Né? É aquela história. Não cai uma folha sem que Deus não queira. Né? Se caiu a folha, é porque Deus permitiu. Por alguma razão. Então, tudo é espiritual. O esporte é espiritual. Todo esporte. Né? E a gente vê o que... Vamos falar do mais... Né, do esporte que as pessoas mais sabem. Futebol. As pessoas se matam. Se matam. Literalmente. Praticamente. Né? Seja verbalmente, seja no soco, no tapa. Uma agressividade... Né? Por quê? Porque acho que não vai ter consequências. Vai ter. Tudo que a gente faz tem consequências. Então, essa história de separar as coisas não funciona. Então, tudo é espiritual. E tudo vai ter as consequências e o retorno. Na hora certa, no momento certo, seja hoje, amanhã, ou daqui a 6
anos, 200 anos, 300 anos, porque a vida é eterna. A vida é eterna. A vida espiritual é eterna. Né? Então, por exemplo, a gente pode estar hoje aqui, né? A gente pode estar resgatando, né, algum desequilíbrio do passado de 200, 300, 500 anos atrás, ou do tempo das cavernas. É assim que funciona. Só que saber o que aconteceu, o que fez, isso não é importante. O importante é entender que é assim que o universo trabalha e aceitar o momento e fazer de um tudo para melhorar. Isso que é importante. Né? Como é que a gente equilibra as coisas? Fazendo do bem. Né? Então, se a gente prejudicou alguém lá no passado, não tem importância o que foi, quem que foi, para onde foi. Isso não é interessante. Isso não importa. Fez, está feito. Né? O importante é daqui para frente fazer o bem. Ajudar os outros. E os outros não é os da família. É todos. É quem aparecer na sua frente. Porque se apareceu na sua frente, é porque assim foi permitido. E se Sem tem. exceção, né? Falando é sem exceção, hein? Exatamente. Então foi permitido, é permitido. Então a gente tem que se entender com os nossos familiares, a gente tem que procurar se entender com os vizinhos e com qualquer um, seja lá quem for. Então quando a gente busca, né, esse conhecimento de como o universo funciona e busca o autoconhecimento para que a gente possa se transformar, né, em algo melhor, é essencial. É essencial porque a gente só faz as coisas, né, quando a gente busca se conhecer. Aí a gente consegue melhorar, a gente consegue se transformar. Mas se a gente deixar no automático, fazendo as coisas inconscientemente, a gente vai fazer, a gente vai fazer o que a gente já vem fazendo, vai repetir o que a gente já fez, ou seja, não vai mudar nada. Então a gente precisa ganhar essa consciência, saber o que está acontecendo. O que eu faço, como eu ajo, como eu reajo às situações, quais são as minhas atitudes diante dos fatos, diante das pessoas, diante dos eventos que eu vejo. E o mais importante, qual é o meu sentimento? Qual é o meu sentimento diante dessas coisas? Medo, raiva, ódio, ansiedade, ganância. Se a gente sentir isso, né, inveja, ciúme, são coisas primitivas. Nós não somos mais primitivos. Está na hora de transformar, né, esses sentimentos para alegria, amor, perdão. A gente tem que aprender a perdoar. A gente tem que aprender a ser feliz, mas essa felicidade é a felicidade dos outros. A gente só vai ser feliz quando os outros serem felizes. A gente precisa entender isso, essa dinâmica do universo. Né? A minha alegria tem que ser a alegria dos outros. Eu tenho que estar alegre, eu tenho que estar feliz que os outros estão felizes também.
Então está na hora da gente mudar, crescer, evoluir, transformar. Mas o que, que a gente evolui? É o nosso espírito, é a nossa alma que evolui. É o que a gente leva daqui. Ou seja, os nossos sentimentos. Porque a vida física é passageira, os bens materiais são passageiros, necessários? Sim. Olha a palavra, necessário. Sim. Precisamos para conseguir cumprir, né, a nossa meta aqui, a nossa missão, o nosso resgate, é necessário. Mas a gente não leva isso, a gente leva o sentimento que a gente transforma aqui. É isso que a gente leva. Né? A gente leva a nossa consciência. E a gente vive perguntando e a gente vai viver perguntando o que é que tem na sua consciência. Você está consciente que você, em certos momentos, sentiu ciúme, sentiu raiva, teve inveja de alguém? Se a gente tem essa consciência, a gente consegue mudar. Né? Porque a gente está vendo o problema. Então a gente muda. Mas se a gente não consegue ver, a gente faz inconscientemente e a gente repete as coisas que já vem fazendo que não está dando certo. Não está dando certo, porque a colheita vai ser a mesma. Você já está colhendo, já está colhendo mal, né? Está plantando tudo de novo, vai colher de novo. Então, por isso que hoje em dia está muito forte, né, essa busca pela espiritualidade, essa busca pelo autoconhecimento, porque chegou a hora, a gente precisa mudar, a gente precisa parar de sofrer, precisa parar de agredir os outros e a nós mesmos, né? A gente precisa ir para outro nível evolutivo. E a gente já falou aqui, fraternidade, a gente ser fraterno e amor. A gente tem que aprender a amar o próximo. Tem que aprender a amar o próximo. E para isso a gente precisa de verdade e sinceridade até nas nossas buscas, né, Rafa? A gente tem que ir de encontro com a realidade, a gente precisa sair do superficial. Porque o superficial nunca vai te levar aonde você quer, não espiritualmente. Você sempre vai estar boiando. A gente precisa, tanto no autoconhecimento, na espiritualidade, em tudo que a gente vai buscar, a gente precisa ir mais profundo, porque nós temos muita coisa para a gente trabalhar na gente. A gente está aí já há um tempão, né, Rafa? A gente já tem uns aninhos aí de estrada e a gente vive se olhando, se cuidando, se percebendo, a gente trabalhando coisas que precisam ser transformadas o tempo inteiro, né, Rafa? Porque são coisas que a gente traz de uma vida inteira e que a gente não tira assim de um dia para a noite. São coisas profundas, que estão na gente, faz parte da gente e que a gente se acostumou a lidar com aquilo. Que já se tornou, é isso que eu falei, se tornou parte, mas não é nosso. E a gente precisa olhar para isso, porque não é de um dia para a noite que a gente falar, eu não quero mais isso, tchau. E bom que seria assim, né? Bom, seria muito bom se fosse assim. É assim
quando você trata isso como superficial. Aí você diz da boca para fora, olha, não quero mais e tal, e tá tudo bem. Mas é da boca para fora. E quando você tem que colocar a mão naquilo, quando você tem que ir lá limpar essa ferida, quando você tem que ir lá mexer naquilo que a gente menos gosta de olhar, são coisas que a gente tem, que a gente carrega, todo mundo tem. E a gente precisa olhar para tudo isso com verdade, a gente precisa saber realmente o que eu carrego comigo. Quando a gente se propõe a fazer isso, a gente vai profundo. E quanto mais fundo a gente vai, mais coisas a gente acha. E quanto mais a gente vai, mais a gente quer encontrar o que precisa ser tirado. Seja um pouquinho hoje, seja um pouquinho amanhã. Mas a gente está ali, a gente quer fazer o trabalho bem feito. Então, assim, é a gente olhar, porque é mágico você olhar e ver, tá? A aparência, às vezes, fala muito. A, a, no primeiro impacto. Mas e a realidade, como é que tá? E a verdade desse se conhecer realmente? E a real verdade do que você não quer soltar? E a real verdade daquilo que te faz mal, que te maltrata e que você acredita que aquilo faz parte de você, que aquilo é você e não é. É só medo, é só resistência que a gente tem de abrir mão daquilo. Às vezes o medo da dor que aquilo vai causar impede de sentir o alívio necessário. Então, é a gente poder mergulhar fundo em nós mesmos e, através disso, a gente acaba ajudando outras pessoas também. Porque a gente também passa a entender que muitas coisas são doloridas, são, mas que são curáveis. E a gente pode curar, a gente pode se aliviar. E a gente só faz isso quando a gente se permite de verdade fazer esse mergulho profundo, fazer esse se encarar de verdade, estar disposto, né, Rafa, a encarar a realidade daquilo que a gente carrega, que a gente nem sabia que aquilo não era nosso, mas que aquilo foi implantado de um jeito e a gente, por anos e anos, séculos e séculos, a gente carrega. Quando a gente começa a fazer essas limpezas, quando a gente começa a trabalhar isso na gente, a gente consegue encontrar essa verdade dentro de nós e tudo isso começa a fazer sentido. A gente começa a encontrar a pérola, a gente começa a encontrar os diamantes perdidos naquelas crostas todas que a gente tem, são coisas, acúmulos de coisas, de energias, de um monte de coisa que na verdade se acumulou ali porque a gente nunca quis olhar para aquilo, a gente nunca quis encarar com verdade quem realmente a gente é. E quando a gente faz esse processo, a gente sente a necessidade. É a mesma coisa da gente começar a limpar uma casa. Você não vai começar a limpar um cômodo e achar que os outros não precisam. Não é assim. E a mesma coisa é com a gente, é o nosso interno. Você começa a tirar e você vê que você precisa
aprofundar um pouco mais. Você precisa ir um pouco mais. E a gente se permite. Quando a gente se permite, a gente vai mais profundo. Então é isso que a gente fala, é sair da superficialidade, é querer olhar para si mesmo com verdade e trabalhar. E todos, né, Rafa? Todos nós temos tesouros incalculáveis, mas em situações vão se acumulando coisas e se acumulando situações que a gente se perde da gente mesmo, a gente acaba vivendo e abraçando coisas que nem é sua realidade, mas que você aprende a viver com aquilo. Quando a gente começa a fazer essas limpezas, a gente começa a perceber, gente, mas eu não sou assim. Gente, mas isso não faz parte de mim. Então, assim, é esse autoconhecimento e essa busca constante e com essa verdade de olhar para si mesmo, a gente olhar para a gente mesmo, encarar os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, né, Rafa? Os nossos monstrinhos, que a gente costuma dizer, que muitas vezes a gente tem medo de olhar para eles, porque em muitas situações nos assombram, mas quando a gente resolve, a gente cria coragem e aceita que a gente é mais forte do que aquilo e a gente pode trabalhar e transformar, a gente consegue resolver, a gente consegue transmutar tudo isso, a gente consegue fazer essa limpeza. E por mais que as pessoas às vezes acreditem, porque a pessoa estuda demais, não precisa mais, precisa, a gente precisa estar fazendo isso o tempo inteiro. Todos nós estamos em evolução e a gente sempre vai encontrar algo para a gente trabalhar e para a gente melhorar na gente. A gente nunca vai dizer, olha, acabou, parou, eu cheguei aqui, é ponto final. A gente sempre vai ter algo, porque o nosso espírito é eterno. E ele está sempre nos indicando, né, Rafa, que algo precisa melhorar. E a gente sabe disso. E a gente, como ser humano, precisa fazer o nosso trabalho, precisa fazer a nossa parte. É a gente buscar isso, ir de encontro com isso. E abraçar a nossa verdade e a nossa realidade dentro disso. E o que é eterno para mim? O que tem relevância? O que é significativo para mim, na minha evolução? Então, assim, é a gente mergulhar realmente e aonde ninguém pode, é só nós. E a gente fazer esse trabalho. Essa busca constante, né, Rafa? Uma coisa é a gente saber, outra coisa é a gente vivenciar. Então a gente tem que colocar as coisas em prática, né? Com certeza. A gente sempre fala que a nossa própria consciência nos alerta sobre as coisas, né? E aí fica um pouco difícil a gente falar como que isso funciona, porque cada um é diferente, né? Então, mas o que a gente pode falar que é para todos é o seguinte, que a consciência alerta a gente que precisa mudar. É um incômodo, é algo que você acha que não está certo, é algo que a gente acha que não faz sentido, né? A consciência fica ali, ó. Mas para isso ficar mais forte, a gente precisa estar presente, né? A gente precisa se acalmar, acalmar a mente, sabe? Essa agitação de pensamento, precisa acalmar a mente, analisar as coisas, refletir.
E a gente vai chegar na conclusão do que precisa mudar. Então, se a gente parar para pensar um pouquinho, né, analisar as coisas, refletir que coisas as nossas atitudes, o nosso comportamento, né, pode ver, às vezes a gente faz as coisas no impulso, né, e depois se arrepende. Esse arrependimento é um sinal da consciência que está alertando que algo não foi legal que a gente fez. Precisamos melhorar, precisamos mudar aquela situação. O nosso comportamento, a nossa atitude. Né? Então, é isso que a gente fala quando é vivenciar, é pôr em prática esse saber, né, esse conhecimento. É estar consciente do que está fazendo. É estar consciente do que fez. É estar consciente se algo foi bom ou não foi. O que eu preciso mudar, o que eu preciso melhorar. Ah, eu não sei, então eu vou buscar, eu vou de atrás, eu vou pedir ajuda, enfim. É isso que a gente fala, cada um é cada um. Né? Mas tem coisas que é igual para todos. A consciência fala. Por exemplo, tem gente, né, que é autodidata, ou seja, gosta de estudar sozinho, tem facilidade, aprende rápido, vai de atrás, busca. Tem pessoas que já precisam de alguém para explicar, para uma companhia, enfim. Cada um é cada um. E é isso que a gente fala aqui. Quem é você? O que você precisa? Como é o seu, né? Como é o seu fazer? Como é a sua vivência? Como você pratica as coisas? Então é de cada um. Mas a consciência é para todos. E ela nos alerta o tempo inteiro. Né? É algo que a gente vê e não gosta. Quando a gente vê algo nos outros e não gosta, pode olhar para dentro de você que você tem alguma coisa ali que você precisa transformar. Quando a gente critica algo, pode olhar para dentro que tem alguma coisa dentro daquela situação que você precisa rever em você. Né? Às vezes tem uma situação que você não gosta, que você julga, critica, pode olhar para dentro. Então, quem que está fazendo isso? A sua própria consciência está te mostrando algo e mostrando também que precisa transformar alguma coisa. Porque existe uma realidade do universo, né? Ou seja, a gente é uma... Vou explicar assim, a gente é uma cópia do universo, em termos de energia. Então, qual que é a realidade do universo? A realidade do universo, né, é o amor. O universo ama a todos, incondicionalmente. Então, a gente tem que ter essa cópia. Então, a realidade é amar a todos incondicionalmente. Tá bem, no momento eu não estou conseguindo fazer isso. Se a gente não está conseguindo fazer isso, é porque tem algo que precisa ser transformado. Né? E tudo que a gente sente, e tudo que a gente tem dentro da gente que vai contrário ao amor, nós precisamos transformar. Isso é evolução também. Então, se eu tenho ciúme, se eu tenho ódio, se eu sentir raiva, inveja, é contrário ao amor. Então, isso não é legal. Né? Não precisa fazer grandes esforços para descobrir que aquele sentimento precisa ser transformado. Então, a consciência ela é muito sutil, né, para mostrar para a gente que algo precisa ser transformado. Mas tem coisas que é só a gente pensar. Então, tudo que for contrário ao amor, eu preciso transformar.
né? E como que eu sei o que é contrário ao amor? Pergunta. Pergunta para a sua consciência. Ela vai te responder, né? O que eu estou fazendo aqui é com amor? Se você ficar um pouquinho quietinho, refletindo, a resposta vai vir. É um sentimento. Não vai vir na mente. Vai vir no coração, né? É um sentimento. É uma intuição. Por que a gente fala tanto da intuição? Quem que, né? É a nossa consciência. É a forma sutil da nossa própria consciência nos mostrar o caminho. Quantas pessoas eu já escutei assim, né? Vão lá, fazem alguma coisa, realizam um evento, conquistam alguma coisa, fazem negócios, enfim, qualquer coisa. Aí depois vem, se eu soubesse, eu tinha escutado a minha intuição, né? Por quê? Não escutou a intuição, foi lá e fez bobagem. Mas a intuição estava mostrando ali o caminho certo. Então é isso que a gente fala. A nossa intuição nos mostra o caminho certo. Nós precisamos se conectar com ela. Se conectar com ela. Como é que a gente se conecta com a nossa intuição? Estar presente, com os pensamentos equilibrados, tranquilos, a mente serena, calma. A gente precisa começar a vivenciar isso, né? Vivenciar essas virtudes, acalmar nossa mente, trazer o nosso interior, a nossa alma, o nosso espírito, trazer para a nossa presença. Ou seja, a gente estar concentrado, focado no que a gente está fazendo aqui e agora. Então, isso é para todos. Calmar a mente, estar presente. Aí a consciência fala para cada um do jeito que cada um escuta. Mas a gente sempre tem o caminho. A gente nunca está sozinho. A gente sempre tem o caminho. É isso. Não é isso, fechou. Simplesmente maravilhoso, né? Então é isso, Importante, né, Rafa? gente. É isso Obrigado aí. pela presença. Tenha uma boa noite. Até a próxima. Se Deus quiser. Com certeza. Ótima noite, gente. Obrigado pela presença, tá bom? E até a próxima. Beijo para todo Valeu. mundo. Fiquem com Deus. Valeu.